Bom, cultura é um termo polissêmico, né? Então existem muitas significações possíveis acerca do termo. Ele é tratado em cada escola da antropologia ou da sociologia de uma maneira distinta. Mas para didatizarmos um pouquinho uma aula, a gente poderia classificar em 3 concepções, né? Então, a concepção de cultura elitista, a concepção antropológica e a concepção dos estudos culturais. Então, a concepção elitista é aquela onde as pessoas entendem que só é cultura válida, significativa, a cultura da qual elas pertencem. Então, elas têm uma visão etnocêntrica do mundo, na qual elas entendem que tem valor, que é importante, que deve ser trabalhado todos os valores que elas possuem, né, daquele grupo social da qual elas fazem parte. O senso comum possui bastante pessoas, né, afeitas a essa visão elitista de cultura. A gente consegue visualizar isso pelos enfrentamentos constantes, né, que dá no âmbito da cultura, como, por exemplo, nas redes sociais, onde as pessoas ficam discutindo ali o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, né, cada um vai lá, argumenta para o seu lado, a seu favor. Bom, saindo um pouquinho do senso comum, a antropologia entende a cultura como toda adaptação do homem a um espaço, em qualquer tempo histórico, em qualquer localização no planeta. Então, toda produção criada pela humanidade é cultura. Então, veja que é uma concepção que rompe com o senso comum, é uma concepção científica, e que ela entende que as culturas são incomparáveis, imensuráveis e não hierarquizáveis, ou seja, não é possível a gente estabelecer uma cultura como sendo melhor que a outra. Elas são somente diferentes, né? São adaptações do ser humano a um espaço de uma maneira diferente. Por isso que nós temos diferentes religiões, diferentes modos de preparar comida, diferentes modos de se vestir, diferentes modos de se relacionar, diferentes modos de se organizar socialmente, porque nós somos todos diferentes na sua forma de se relacionar com o mundo, dado uma certa história e um certo local e um certo processo. A terceira visão, a visão dos estudos culturais, que é um campo do conhecimento que inicia ali meados do século XX na Inglaterra, mais especificamente na Universidade de Cambridge, é a ideia de que a cultura é uma arena de confronto. Então, ele parte sim da antropologia para dizer que nós somos diferentes e temos criações diferentes, mas mais do que isso, ele vai dizer que o ser humano está o tempo todo tentando impor os seus códigos aos demais. Então a cultura é esse local, esse espaço onde os grupos se enfrentam para determinar qual estilo de vida será predominante, para colocar qual estilo de vida deverá ser seguido por todos. O interessante dessa perspectiva é que ela nos permite visualizar as lutas e como as lutas sociais, culturais, e como a cultura vem passando por um processo constante de transformação, dadas essas lutas. Ou seja, é nesse embate de forças que as coisas vão mudando, né? Então, o tempo todo, a cada geração, novas coisas são colocadas. A gente poderia exemplificar na educação física, uma visão elitista seria alguém que entende que só determinados esportes ou só determinadas danças, como o balé, por exemplo, é que tem importância e são valiosas. E por fim, na visão dos estudos culturais, a gente poderia entender como esse processo de transformação mediante disputas, né? Então, poderíamos entender como, por exemplo, a musculação de algum tempo atrás era uma coisa marginal, né? Algumas décadas atrás poucos praticavam, né? Fisiculturistas eram relegados a um grupo bem pequeno de pessoas, não tinha espaço na mídia, não tinha profissão. E hoje a musculação tem se tornado uma ferramenta cada vez mais importante, tem se tornado um campo profissional vasto, as pessoas têm adotado cada vez mais uma estética de corpo forte que vem dessa prática da musculação. Então, uma cultura que era marginal, ela pode se transformar e se tornar dominante, e vice-versa. Então, a cultura seria esse espaço de enfrentamento. O que a visão dos estudos culturais nos permite é entender o quanto o campo da educação física também passa por processo de transformação, que nos permite entender como ele foi se constituindo e as mudanças que podem vir para o futuro.